Amém. Muito obrigado. Muito bem. Jackie, Marguerite, John, sejam bem-vindos mais uma vez, amigos, ao programa Prophecy Odyssey. E somos muito gratos pela fidelidade de nosso público aqui na cidade de Nova York. Embora o tempo esteja um pouco chuvoso lá fora, vocês vieram e somos muito gratos por sua dedicação. Quero agradecer novamente aos nossos amigos que estão assistindo em todo o mundo, nossos amigos da 3ABN, Hope International, a Good News Network. E com sua permissão vamos fazer uma saudação especial. O pastor Ross e eu e nosso pastor Carlos, nossa igreja local, Granite Bay Hilltop Church. Que Deus os abençoe. Sabemos que estão se reunindo e estão assistindo. É claro que eles vão assistir em algumas horas porque é mais cedo lá, mas ainda estamos cumprimentando-os agora com antecedência porque estamos vivendo no futuro, porque este é um seminário de profecia. Amém? Muito bem. Então, esta noite temos um grande estudo de profecia. Esta noite, eu disse, será hoje à noite em algum lugar, algum dia. Esta manhã temos um estudo de profecia muito importante que tratará de uma mulher, uma criança e um dragão. E você não vai querer perder o que vem a seguir, porque vamos abordar algumas profecias bíblicas de força industrial nesta semana. Hoje à noite, por exemplo, falaremos sobre os espíritos do Armagedon. E depois falaremos sobre o anticristo, sobre o dia do julgamento, sobre a besta, o selo de Deus e as mensagens de revelação. E acho que vocês serão verdadeiramente abençoados. E para o nosso público de Nova York também, vocês devem ter ouvido. Estou em um programa especial hoje às 5 horas. Temos muitas pessoas que vieram de todo o país e que estariam aqui. E por isso vou compartilhar meu testemunho. Acho que eles também vão colocá-lo na FTV. Vou compartilhar meu testemunho das 5 às 6 horas aqui. E depois teremos um show, um pequeno intervalo e um breve show depois disso. Portanto, temos um dia inteiro no Senhor planejado com vocês. Amém. Muito bem, vamos entrar em nosso estudo. Número 8. Trata do assunto de uma mulher, uma criança e um dragão. E eu só quero mencionar, porque há pessoas que assistem a cada estudo pela primeira vez e talvez não saibam que as apresentações que estou compartilhando com vocês têm um formato de pergunta-resposta, estão repletas de escrituras, você pode consultá-las por si mesmo e você terminará com 15 lições e um programa bônus. No final desta série, forneceremos uma bela pasta. Os que estão aqui, estamos dando a vocês como um presente. As pessoas que estão assistindo, basta acessar profeciodice.com e fazer o download das lições e como vocês já ouviram, elas estarão em vários idiomas diferentes. Portanto, aproveitem ao máximo. Tenho minha lição aqui na tela, o que facilita a leitura rápida com vocês. O estudo de hoje é baseado no capítulo 12 de Apocalipse. Se tiverem suas Bíblias, talvez queiram passar o dedo por lá agora mesmo, ou no dispositivo bíblico que estiverem segurando. Começando com um fato realmente surpreendente. Em 1954, uma menina de 4 anos foi raptada de sua casa em Colômbia, nas montanhas. E com a ideia de sequestrá-la e pedir um resgate, não sabemos exatamente o que deu errado, mas algo deu errado e eles não queriam matar a criança. Então a levaram por uma estrada de madeira na selva e a deixaram ir. Ela tinha 4 anos de idade. E é claro, ela chorou e lamentou por um tempo e não lutou tanto contra a sede porque chovia com frequência, havia água lá e o clima era um pouco ameno. Por isso ela não congelou. Mas ela vagava e procurava comida e, por fim, um grupo de macacos prego ficou intrigado com ela e começou a lhe dar comida. Ela viveu na selva por 5 anos. É uma história incrível, muitas vezes atormentada por insetos. Por fim, ela acabou tirando suas roupas. Ela seguiu um bando de macacos que a observavam da árvore que a adotou. Ela até chegou ao ponto de conseguir escalar muito bem. E aprendeu a procurar comida e permaneceu viva quando finalmente foi encontrada. Após esses anos de vida na selva, ela perdeu todas as inibições sociais naturais. Ela não tinha roupas. Esqueceu-se de como falar seu idioma. Não se lembrava de seu nome e nunca encontraram seus pais verdadeiros. Eles lhe deram o nome de Marina. Por fim, ela era jovem o suficiente para reaprender a falar inglês e espanhol. Ela se mudou para a Grã-Bretanha, casou-se e tudo isso está contido em um livro fascinante chamado The Girl with No Name, A Menina Sem Nome. Deus a proveu no deserto de maneira milagrosa. Atualmente ela tem quase 70 anos de idade e ainda consegue subir em árvores.
A Bíblia fala sobre uma mulher que é um símbolo da igreja. Temos uma mulher verdadeira e uma mulher falsa em Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Vamos estudar um assunto muito importante. Há cristãos em todo o mundo que frequentam igrejas diferentes. Como você sabe, qual é a igreja que importa? Existe uma igreja verdadeira? Você precisa mesmo ir à igreja? A pergunta mais importante que já foi feita foi quando Pôncio Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Em seguida, ele se afastou de Jesus e não esperou pela resposta. Ele estava ali diante da pessoa que é a personificação da verdade. Ele disse: o que é a verdade? Com cinismo, ele se afastou, achando que ninguém pode realmente saber a verdade. As respostas que estamos ouvindo são reveladoras. Algumas pessoas dizem: bem, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade, mas não existe verdade absoluta. O que você acredita é bom para você e o que eu acredito é bom para mim. Quantos de vocês gostariam de ir a um médico que está fazendo uma cirurgia no cérebro e pedir que ele diga: bem, eu acho que é um cérebro, mas ele acha que é um melão, portanto, o que quer que você acredite está certo. Ou quando você está no avião e está atravessando o oceano e o piloto entra no ar e diz: sei que alguns de vocês acham que existem leis absolutas da aerodinâmica, mas gostaria de fazer um experimento. Acho que este avião funcionará muito bem como um submarino, porque acredito nisso. E sou sincero. Você gostaria de entrar nesse avião? Ou quantos de vocês gostariam de saber que esse piloto aprendeu que há certas regras absolutas de aerodinâmica e aviação? E se você violar essas regras, haverá consequências terríveis, pois não há perdão. Existe uma verdade absoluta com relação a Deus e a vida eterna. Essa noção que se tornou popular na sociedade de que, bem, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade, e quem pode saber o que é a verdade? Isso não é o que a Bíblia ensina. Deus diz: tua palavra é a verdade. Foi isso que Jesus disse. Existe a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não acredite na mentira do diabo de que isso não importa e que desde que você seja sincero, quantos de vocês já foram sinceros? E descobriram que estavam errados e não ajudou o fato de terem sido sinceros? Certa vez eu estava atravessando o país de carro, indo da Califórnia para o Texas. Tarde da noite. Finalmente precisei de gasolina, saí no trevo e dei a volta. Isso foi antes de você ter GPS. Dei a volta algumas vezes e encontrei o posto de gasolina. Enchi o tanque, voltei para a rodovia e estava me sentindo muito bem, achando que faria um grande progresso. Mas quando estava descendo a Interstate 10, eu continuava vendo as placas que diziam Interstate 10. Elas diziam: estou na interestadual certa. Mas depois comecei a dizer: bem, eles devem ter uma cadeia desses restaurantes em todos os lugares, porque acabei de ver um há alguns quilômetros atrás e percebi que estava olhando para o mesmo restaurante e lá estava escrito Interstate 10 West. Bem, estou indo para o Texas, eu precisava estar indo para o leste. Eu estava perfeitamente feliz e sincero, mas nunca chegaria ao Texas indo na direção errada. Não importava o quanto eu fosse sincero. E há muitas pessoas no mundo hoje que pensam que, bem, não importa, desde que você seja sincero. Importa sim, amigos. No que você acredita, a verdade o libertará. Existe uma verdade e conhecer a verdade, e cada elemento da verdade bíblica o torna mais livre. Então, número 1, primeira pergunta. Como o Apocalipse retrata a verdadeira igreja de Deus? Peguem suas Bíblias, vamos ler primeiro. Abram em Apocalipse capítulo 12, por favor. Leremos alguns versículos aqui, vamos ler a maior parte desse capítulo em nosso estudo desta manhã. E agora apareceu um grande sinal, versículo 1. Apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos pés, e sobre sua cabeça uma grinalda. Isso significa uma coroa, a Estéfanos, com 12 estrelas. E, estando grávida, gritava com dores de parto para dar à luz. Esta mulher está grávida. E outro sinal apareceu no céu, e eis que um grande dragão vermelho ardente, que tinha 7 cabeças. Quantas cabeças? 7 cabeças e 10 chifres. Quantos chifres? E 7 coroas em sua cabeça. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão se pôs diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho logo que nascesse.
E ela deu à luz um filho varão que havia de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus em seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus preparou um lugar para que ela fosse alimentada durante os 1260 dias em que foi alimentada no deserto. Agora vamos falar sobre isso e voltaremos à Bíblia em um instante. Então, a resposta, Apocalipse capítulo 12, o que diz sobre essa mulher? Diz o quê? Uma mulher vestida com o sol e a lua sob seus pés, e sobre sua cabeça uma grinalda de 12 estrelas, estando grávida de quê? Grávida, ela gritou em trabalho de parto. Ela está passando por dores de parto e dores para dar à luz. E ela deu à luz um filho homem que governará todas as nações com uma vara de ferro. Quem você acha que é? Esse filho varão é Jesus Cristo, ele é levado ao trono de Deus. Sabemos que Jesus ascendeu ao céu. Quem é a mulher? O que uma mulher representa? E na Bíblia, quando se fala sobre essa mulher, ela pode aparecer aqui antes de terminar. Mas a mulher representa a noiva de Deus, a igreja de Deus, amém? Aqui estamos nós. Estou com o vestido da mulher, tenho de voltar para trás. E essa mulher que está grávida, é um símbolo de uma igreja. O que ela está vestindo? Ela está vestida com o quê? O sol. Essa é a luz da verdade de Deus que você encontra no Novo Testamento. Em pé sobre a lua dá luz à noite. A lua tem luz própria ou a lua reflete a luz do sol que nascerá? É o Antigo Testamento refletindo a luz do Filho da Justiça que se levantaria com a cura em suas asas. A igreja do Novo Testamento está sobre o alicerce das promessas de Deus no Antigo Testamento. E acima de sua cabeça, acima da cabeça, há um símbolo de liderança. Você tem as 12 estrelas que representam as 12 tribos do Antigo Testamento. Temos os 12 apóstolos no Novo Testamento. Temos até mesmo os 12 príncipes de Moisés liderando Israel, os 12 juízes de Israel no livro de Juízes. 12 é um símbolo de liderança. Essa é a igreja de Deus. Ele está vestido de sol, lua e estrelas. Quem fez o sol? Quem fez a lua? Veja em Gênesis. Quem fez as estrelas? Essa é a luz de Deus. A Bíblia diz à noiva: vocês são a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, essa mulher representa a verdadeira igreja. Está bem? Isso diz. E como sabemos disso? Você leu em Jeremias 6, 2. A igreja de Deus é simbolizada por uma mulher. Comparei a filha de Sião a uma mulher amável e delicada. O sol representa a luz de Jesus. Salmo 84, Malaquias 4, 2, dando a vocês esses versículos. A lua representa as promessas na história do Antigo Testamento, sobre as quais a igreja foi edificada. Tudo isso estará em sua lição. As estrelas acima de sua cabeça simbolizam a liderança da igreja. E você leu sobre as estrelas, como diz o capítulo 1 de Apocalipse, que eram os ministros da igreja, era a liderança. Aquele que deve governar todas as nações com uma vara de ferro, esse menino homem é Jesus. Amém. E o dragão quer devorar o menino homem assim que ele nascer. Agora você vê essa mulher, mas ela está justaposta a uma mulher diferente da que você encontra em Apocalipse 17. Certo, voltemos às nossas Bíblias. Vá para Apocalipse capítulo 17 em sua Bíblia. Vamos começar no versículo 3. E você verá que essas duas mulheres são na verdade opostas. E essa mulher também existe no mundo de hoje. Apocalipse 17, comece no versículo 3. E ele, o anjo, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha quantas cabeças? 7 cabeças e quantos chifres? Quando foi a última vez que você viu uma besta com 7 cabeças e 10 chifres? Elas não são tão comuns, não é mesmo? Quantos concordariam que essa é a mesma besta? A propósito, ela também aparece em Apocalipse 13. Essa besta que está tentando destruir a mulher em Apocalipse 12 está em cooperação com a mulher em Apocalipse 17. O que é uma mulher? Igreja. Portanto, temos uma mulher vestida com a luz de Deus. Mas essa mulher, e diz que ela está vestida, este é o versículo 4, de púrpura, escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, todas as coisas que você encontraria na terra que podem ser feitas pelo homem.
tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E se você tiver alguma dúvida sobre essa mulher, ela tem em sua testa, as pessoas têm coisas em suas testas no Apocalipse, ela tem esse. Seló, mistério, tagarelice na grande, a mãe das meretrizes. Ela tem filhas que saíram dela, e das abominações da terra, e a mulher está embriagada com o sangue dos santos. Essa é a mulher errada. Você tem essas duas mulheres. Então, uma mulher representa o quê? Podemos usar a Bíblia e a profecia bíblica para tentar descobrir se Deus tem um povo no mundo de hoje? A Bíblia é bem clara, há a verdadeira mulher de luz e há uma falsificação. Uma está cavalgando com a besta, a outra está sendo perseguida pela besta. Não importa em que igreja você esteja. Você não quer estar com aquela mulher na Babilônia, porque ao ler Apocalipse, capítulo 18, 19, ele diz que a Babilônia será destruída. E isso remete à Torre de Babel, a adoração feita pelo homem que foi confundida e amaldiçoada por Deus. Em Gênesis, capítulo 11, essas são as chaves para entender essas coisas. Diz que uma mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Então, temos essa mulher montada em uma besta em Apocalipse 17. Essa besta é um grande poder perseguidor que encontramos. Se passarmos do capítulo 12 para o capítulo 13, você verá que a besta aparecerá novamente. Muito bem. Número 2. Quem é o... É o grande dragão vermelho? E o que ele tenta fazer? Agora vamos voltar ao capítulo 12. Esse grande dragão foi expulso, chamado de serpente da antiguidade. Chamada de quê? O demônio e Satanás. E isso significa que o diabo está manipulando esse poder, essa besta. Agora, quando você lê Isaías 14, ele descreve o diabo, mas usa o rei de Tiro. Se olharmos para Ezequiel 28, ele fala sobre o diabo, mas ele está trabalhando por meio do rei da Babilônia. Quando você lê Apocalipse 12, fala sobre o diabo, mas ele está operando por meio do reino da Roma pagã. Diz que o dragão tenta devorar o filho homem assim que ele nasce. Um dragão estava diante da mulher, que está pronta para dar à luz, para devorar seu filho assim que ele nascer. Portanto, esse dragão é um inimigo de Cristo, quer destruir Cristo. Você sabe, há várias vezes na história da Bíblia, quando o diabo tentou impedir a vinda, o Salvador de vir. Ora, o diabo sabia que o Messias viria, ele sabia que a encarnação aconteceria, ele não sabia exatamente quando. Quando os filhos de Israel estavam no Egito, ele pensou que agora seria o momento em que Deus enviaria o Salvador. Então, o que ele fez? O dragão tentou destruir todos os bebês do sexo masculino. Lembra-se de que o faraó estava dizendo para jogarem todos os meninos aos crocodilos no rio Nilo? Mas Moisés foi poupado, um é poupado, ele se torna um salvador. Sabe, na época de Atalia, se você conhece a Bíblia, em 2 Reis, ela fala sobre uma rainha perversa. Ela é filha de Jezabel, outra rainha perversa. A propósito, no tempo de Jezabel e Atalia, há um período de 3 anos e meio, 1260 dias, exatamente como em Apocalipse. E seu filho Acasias é morto em batalha por Jeú. Ela não quer que um dos filhos de Davi governe. Atalia é pagã. Sua mãe, Jezabel, é pagã. Ela quer ser rainha. Bem, entre os judeus, eles tinham reis. Eles não tinham rainhas. Os homens governavam. Mas ela quer ser rainha. Então ela mata todos os bebês de Davi, os descendentes de Davi. Ela mata todos os seus netos. Caramba, que sangue frio. Mas um deles escapa. Seu nome é Joás. E ele acaba ficando no templo de Deus. Ele sai do templo de Deus quando tem 7 anos de idade. Tocam as trombetas. Eles o coroam rei. Ela é destruída. Algo semelhante a quando Jesus, nosso Salvador, o Filho de Davi, Cristo, virá do templo celestial. As trombetas serão tocadas. O povo se alegrará com a destruição da Babilônia. O que você vê acontecendo na Bíblia vai se repetir no futuro. É disso que o Apocalipse está falando. Portanto, o diabo sobe o comando de Herodes, usando o poder romano. Quantos se lembram de quando Herodes enviou seus soldados a Belém? Eles disseram: há um bebê, ele é o novo rei dos judeus.
Você sabe qual era o título oficial de Herodes? Os romanos lhe deram o título de rei dos judeus. Então, quando os sábios chegaram a Jerusalém, perguntaram: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? E Herodes perguntou: o que vocês disseram? Eles disseram: sim, sim. Eu gostaria de saber quando vocês o encontrarem. Diga-me quando o encontrar. Eu também gostaria de adorá-lo. Ele queria matá-lo. O demônio estava trabalhando. O dragão, por meio da Roma pagã. Mais tarde você verá que o diabo começou a agir por meio do povo da igreja de Roma durante a Idade das Trevas. Número 3. O que acontece depois que Satanás não consegue destruir Jesus? O diabo tentou destruir Jesus na cruz. Ele tentou mantê-lo na tumba. O diabo poderia mantê-lo na tumba. Cristo ascendeu ao céu. Agora o diabo não pode mais ferir Jesus, pode? Ele está fora de seu alcance. Então o que o diabo faz agora? Diz que seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. Enquanto os discípulos observam em Atos capítulo 1, Jesus ascendeu e foi arrebatado em uma nuvem de anjos. E a Bíblia diz que assim como ele partiu, ele virá. Amém. Ele virá nas nuvens com todos os anjos do céu. Mas enquanto isso, o diabo agora descarrega sua fúria. O diabo quer ferir Jesus, ferindo o que Jesus ama. Se você quer ferir alguém, você não apenas tortura a pessoa, mas tortura o filho dela na frente dele. Lembro-me de uma vez, quando um de nossos meninos tinha 18 meses de idade, ele teve meningite espinhal. Eles não sabiam. Então tiveram de fazer um exame chamado punção lombar. Mas como tínhamos ido ao médico fora do horário de expediente, havia um estagiário que estava em treinamento. Eles chamam isso de praticar medicina. E vimos a equipe do hospital segurar nosso lindo bebê de 18 meses. E ele tentava empurrar a agulha em sua coluna e encontrar o ponto certo para drenar o fluido espinhal. E o nosso garotinho não podia ser anestesiado naquele momento. E nosso filho estava olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas. Ele dizia: papai, 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 por que você está deixando que eles me machuquem? E isso partiu meu coração. Eu teria trocado de lugar com ele daquele jeito. O diabo sabe que Jesus nos ama. Ele quer ferir Jesus ao ferir seu povo. É por isso que ele persegue a igreja. Depois que Jesus é arrebatado para o céu, o que Satanás faz com a igreja? Quando o dragão viu que havia sido lançado na terra, ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu a mulher que deu à luz o menino. Depois que Cristo subiu ao céu, algumas das mais severas perseguições recaíram sobre a igreja. Quantos de vocês já ouviram as histórias de Nero, Diocleciano e os diversos imperadores romanos fizeram com os cristãos nos Colossos? Não se trata apenas de fábulas, eles eram alimentados por feras selvagens. Nero passou piche nos cristãos e os incendiou vivos para iluminar seus jardins enquanto eles se contorciam de dor. Era terrível. Por que você acha que as catacumbas estão sob Roma? É porque eles tiveram que ir para o subterrâneo, por assim dizer. E isso era chamado de religio elicite. Até mesmo na Bíblia, você pode ver onde Paulo e os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador. Veja, o Império Romano tolerava muitas religiões, desde que a religião romana continuasse a ser considerada suprema. Mas quando os cristãos disseram: não vamos oferecer incenso aos seus deuses pagãos, eles proibiram a religião e ela se tornou religio elicite. É por isso que Paulo diz que talvez seja melhor você não se casar e não constituir família agora, porque a perseguição é muito intensa. Assim, o diabo tentou destruir a igreja com o plano A. O plano A era a aniquilação, o extermínio, o genocídio. Dá-los de comer aos leões, matá-los nas minas, matá-los até a morte e crucificá-los. Quando Nero incendiou Roma, e ele culpou os cristãos. Nero queimou Roma porque não gostava dos cortiços de madeira. Ele queria estruturas de mármore e pensou: tenho de me livrar de todas essas pessoas pobres. Ele incendiou a cidade, observou-a queimar e tocou seu violino. Vocês já ouviram a história. E quando eles ficaram indignados, ele disse: foram os cristãos que fizeram isso. Ele disse que, a propósito, vocês sabem, os cristãos estão vivendo no subsolo e são canibais. Eles acreditam em comer a carne e beber o sangue de Jesus. São canibais e faziam uma propaganda terrível contra os cristãos. E os cristãos sofreram uma perseguição terrível. Não apenas isso, durante esse período, os judeus se rebelaram contra os romanos e as pessoas viram o cristianismo e o judaísmo guardando o mesmo sábado.
adoravam o mesmo Deus, liam a mesma Bíblia e os viam como uma espécie de mesma coisa. Assim, os judeus passaram a ser muito odiados depois do século 70 d.C. E assim o judaísmo e o cristianismo foram ambos proibidos. E cristãos e judeus estavam sendo exterminados em massa, destruídos, escravizados. Suas propriedades foram tiradas e espalhadas pelo império. Mas você sabe o que aconteceu? A semente do cristianismo é o sangue dos mártires. Quanto mais eles os ceifavam, mais eles cresciam. Porque os pagãos iam ao Coliseu e observavam esses cristãos orando calmamente antes de serem alimentados por animais selvagens. Eles tinham expressões de paz e alegria. Pareciam estar a caminho de um casamento, porque sabiam que seu próximo pensamento consciente era a ressurreição e ver o Senhor. E eles disseram: por que eles são tão pacíficos? Por que são tão corajosos? E começaram a fazer perguntas e o cristianismo continuou a se espalhar. E o diabo disse: isso não está funcionando. Então ele partiu para o plano B. E que era: se você não consegue destruí-los por fora, destrua-os por dentro. Ele legalizou o cristianismo. E misturou o paganismo e o cristianismo. Constantino ostensivamente legalizou o cristianismo. E ele disse: sim, bem, minha mãe se converteu ao cristianismo, então não posso matá-los. Eles realmente não estão fazendo mal a ninguém. E de repente tornou-se muito em voga ser cristão. Então, o que aconteceu, e você pode ler aqui na pergunta número 5, foi para onde a mulher foi durante esse terrível período de perseguição e quanto tempo durou? Deixe-me contar o que aconteceu e depois chegaremos à resposta. Assim, com a conversão de Constantino e a legalização do cristianismo, que de repente se tornou muito popular, em toda Roma havia todos esses sacerdotes pagãos. Constantino disse que o cristianismo estava legalizado, sua mãe se tornou cristã e o sacerdote pagão disse: gostaria de continuar na folha de pagamento do governo, serei cristão. E todos esses pagãos começaram a se unir à igreja antes de serem convertidos ou mesmo ensinados. Na verdade, quando Constantino estava lutando na batalha de Maximiliano e chegou ao rio Tibre, ele afirmou ter tido uma visão em que deveria conquistar sob o sinal da cruz, e eles começaram a pintar cruzes vermelhas em seus escudos. E ele ordenou que seu exército, para dar sorte, marchasse pelo rio Tibre. E ele disse: vou batizar todos vocês, marchem pelo rio. Bem, eles não tinham sido ensinados. Então todos esses pagãos secos atravessaram o rio e voltaram pagãos molhados, mas lhes disseram que agora eram cristãos. Eles não têm ideia do que isso significa. E eles têm todos esses ídolos por toda Roma. Eles tinham mais ídolos do que telhas nos telhados de Roma. E perguntaram: bem, o que faremos com nossos ídolos? E disseram: bem, vamos mudar seus nomes, dar-lhes nomes cristãos. E Diana nós a chamaremos de Maria. E Júpiter, Apolo, Mercúrio, Pedro, Tiago e João. E de repente a idolatria invadiu a igreja. E os sacerdotes, em vez de serem como as pessoas, sabe, Jesus não se vestia com roupas especiais, ele se vestia como um carpinteiro. Mas agora eles começaram a se vestir, os sacerdotes eram uma classe alta. E eles disseram: é melhor não darmos as Bíblias para o povo. Se dermos as Bíblias ao povo, eles descobrirão que a salvação é um presente e nós a estamos vendendo. E se elas quiserem perdão, terão de pagar indulgências para a igreja. E de repente os sacerdotes se tornaram uma classe especial. E eles estavam vivendo em palácios. E as pessoas estavam sendo esmagadas. E a religião se tornou uma instituição governamental. Foi assim que a capital do cristianismo mudou de Jerusalém para Roma. Você ainda está comigo? Isso é história, amigos. Qualquer um pode dar uma olhada nisso. E de repente houve um tremendo compromisso. E ainda havia muitos cristãos sinceros em Roma. E eles estavam lutando contra esse compromisso. Mas de repente houve uma mistura entre o cristianismo e o paganismo. Começaram a dizer que o inferno arde para sempre, porque tiraram isso da mitologia grega com Plutão. E começaram a dizer que era preciso pagar por seus pecados, que a salvação era pelas obras. Tudo começou a mudar. Os verdadeiros cristãos começaram a ser perseguidos. Na época de Justiniano, por volta de 5.388 d.C., Justiniano, o imperador romano, disse: estou mudando a capital para Constantinopla.
Vou dar o bispo de Roma, agora será o chefe da igreja, nós o chamaremos de Papa Supremo, o Pai, o Papa. Isso aconteceu anos depois de Jesus. Jesus nunca disse que Pedro era o líder da igreja. Jesus é o líder da igreja. De fato, logo depois de Jesus dizer Pedro, por causa de sua declaração de que eu sou o Messias. Sobre essa rocha de sua declaração, vou construir minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou para Jerusalém e vou morrer. E Pedro disse, não, não, Senhor, não faça isso. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Na mesma passagem em que as pessoas dizem que ele é o primeiro Papa, Jesus o chama de Satanás. Totalmente incompreendido. Assim, os cristãos tiveram que fugir para o deserto. Observe. A mulher, agora ainda estamos em Apocalipse 12, está me acompanhando? E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que a alimentassem durante 1260 dias. Houve um período de grande perseguição porque a igreja em Roma se tornou uma instituição governamental que não apenas governava Roma, mas também começou a governar todos os impérios sob o Império Romano. E com a conversão de Clovis, o rei dos francos, surgiu o Sacro Império Romano. E quantos de vocês já jogaram xadrez? Vocês têm o rei e a rainha. E quem está à direita do rei e da rainha? O bispo. Observem as igrejas em toda a Europa durante aquele período da história. E vocês tinham o rei e a rainha. E depois tinham a igreja. E eles tinham que resolver tudo com a igreja. E se o rei e a rainha não esclarecessem com a igreja, então toda a nação poderia ser excomungada. E a razão pela qual existe a igreja da Inglaterra é que Henrique continuava matando suas esposas porque elas não podiam ter filhos. E a igreja disse, olha, já chega, você matou 5 ou 6 esposas, sabe como é? Ah, não podemos aprovar seu divórcio. Ele disse, bem, então vou fundar minha própria igreja. E a igreja da Inglaterra se separou, porque toda a nação foi excomungada naquela época. Assim, a igreja tinha um poder tremendo sobre a Europa durante esse período. Os verdadeiros cristãos que liam a Bíblia por si mesmos tiveram de fugir para as montanhas. Eles foram para os Alpes italianos e suíços e mantiveram a pureza da fé. Eles copiavam as escrituras à mão e mandavam seus comerciantes e filhos para a cidade para dar pequenos trechos das escrituras às pessoas, para divulgar a fé e mantê-la viva. Mas a igreja vestida de pano de saco é o que diz o Apocalipse. Você sabe o que é pano de saco? Quando eu era criança tínhamos sacos de batata, você não os tem mais, agora são de plástico. Quantos se lembram dos sacos de serapilheira? É um tipo de tecido, mas é um tecido barato e a luz ainda pode passar por ele, mas fica obscurecida. E a igreja, a luz da igreja foi obscurecida durante esse período. Ela teve que se esconder. Você sabe quanto tempo isso durou? Desde o ano do Papa, quando o Papa se tornou o governante supremo, ele recebeu um exército e o cristianismo foi imposto. Por um exército. Jesus nunca nos disse para forçar as pessoas a serem cristãs. Até que Napoleão apareceu no ano do Papa, no ano do Papa, no ano do Papa, no ano do Papa e foi preso. Eles perderam seu poder universal e ele morreu em cativeiro. Desde o ano do Papa você tem 1260 anos. O texto diz, 1260 dias, 42 meses, um tempo e a divisão do tempo. Esse período de tempo está na profecia muitas vezes. A propósito, qual é o número de Deus na Bíblia? O número de Deus. 7. Qual é a metade de 7? 3,5. Geralmente representa um período de perseguição. Por quanto tempo Jesus pregou? 3 anos e meio e então ele morreu. Depois os apóstolos pregaram por 3 anos e meio. E Estevão foi morto exatamente 3 anos e meio depois. Veja a história de Elias no Antigo Testamento. Por 3 anos e meio Elias pregou e os profetas tiveram que se esconder, ficaram escondidos em cavernas, até que ele teve sua experiência no Monte Carmelo. Mesmo assim ele sofreu grande perseguição. Elias teve que fugir de sua vida, de Jezabel, uma mulher. Estou falando de uma mulher que representava uma igreja. Ela era uma mulher pagã, que se casou com um rei judeu. A combinação do paganismo com a verdade estava perseguindo os profetas de Deus. O que aconteceu no Antigo Testamento se repetiu na história e vai acontecer novamente nos últimos dias. Está fazendo sentido? Muito bem. Então ela foge para o deserto. Número 6. Quais são as outras 2 marcas de identificação da verdadeira igreja de Deus? Você vai até o final do capítulo 12. Diz,
E o dragão enfureceu-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais. Isso significa o remanescente de sua descendência que faz o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você ler o capítulo 8 de Isaías, ele diz: amarrem o testemunho, selem a lei entre os meus discípulos, a lei e o testemunho. Leia em Apocalipse 19, versículo 10. João está falando com um anjo, ele se prostra para adorar o anjo. O anjo diz: não me adore, não adore ninguém além de Deus. Não devemos orar a anjos, não devemos orar a estátuas. Diga amém. Ele diz: orem a Deus. Não se deve orar nem mesmo aos anjos. E o anjo disse: temei a Deus, eu sou um de seus servos que guardam o testemunho de Deus. O testemunho de Deus, pois o testemunho de Deus é o espírito de profecia. A lei e o testemunho, a lei e os profetas. Duas características. Leia em Isaías capítulo 8, versículo 20, de acordo com a lei e o testemunho. É a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, não haverá luz neles. A palavra de Deus é dupla em sua natureza. 10 mandamentos, 2 tábuas de pedra. Você tem a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Essas são as 2 testemunhas em Apocalipse 11. Falaremos sobre isso em outra ocasião. Simbolizadas por Moisés e Elias, a lei e os profetas. E o povo de Deus terá a palavra de Deus. Agora você pode dizer: bem, sim, toda a igreja guarda os mandamentos, algumas delas. Não sei, amigos, Deus está procurando pessoas que acreditem em todos os 10. Deus não os chama de 10 sugestões. Elas não são chamadas de 10 boas ideias. Não são as 10 recomendações de Deus. São os 10 mandamentos de Deus. Amém. Todo mundo na cadeia guarda alguns deles durante algum tempo. Você os guarda quando está dormindo por algumas horas todas as noites. E mesmo assim você pode ter dúvidas. Deus está procurando pessoas que acreditam em todos os 10, amém. Que guardem não apenas a letra, mas também o espírito da lei, amém. Portanto, o dragão odeia especialmente esse grupo de pessoas. Número 7. Como Jesus disse que devemos demonstrar nosso amor por ele? Ele disse: o quê? Se você me ama, buzine. Ouvi falar de uma mulher que estava presa no trânsito e começou a tocar a buzina e sacudir o punho. Ela não sabia que o policial estava atrás dela. Ele saiu de seu carro e sacou sua arma e disse: saia do carro, mãos para cima. Contra o carro, ele a revistou. Verificou sua identidade. Ela perguntou: por que tudo isso? Ele disse: bem, eu vi a maneira como você estava gesticulando para o motorista à sua frente. E ouvi você buzinando e vi seu adesivo no para-choque. Buzine se você ama Jesus. Achei que você tinha roubado o carro. Precisamos estar vivendo isso também. Amém. A Bíblia diz: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Não é tudo uma questão de amor, amigos? Amém. Número 8. Quais são as 3 mensagens angélicas que a Igreja de Deus do fim dos tempos estará pregando ao mundo? Resposta, e você leu sobre isso em Apocalipse 14, vá até sua Bíblia rapidamente. Em Apocalipse 14, você perceberá que algo único acontece aqui. Ela nos diz que Jesus vem em Apocalipse 14, versículo 14. Você pode ver aqui onde diz: então olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava sentado um homem semelhante ao Filho do Homem. Lembre-se de que ele havia sido arrebatado no capítulo 12. Agora ele está voltando. Em sua cabeça uma coroa de ouro, em sua mão uma foice afiada. Ele está vindo para colher a terra. É o grande dia do julgamento. Qual é a mensagem para o mundo antes da vinda de Jesus? Veja no capítulo 14, a partir do versículo 6, 3 mensagens de anjos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, a todas as nações. Será internacional. Toda nação, toda língua, tribo, povo, com uma voz alta. Será transmitido pelo rádio e pela televisão, pela internet. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois a hora do seu julgamento chegou. Teremos uma lição sobre isso amanhã à noite. Adorem-no nesse dia, chamando-nos de volta ao Criador e à verdade do sábado. As fontes e a terra e o mar e as águas. E outro anjo o seguiu dizendo: caiu Babilônia, caiu aquela grande cidade, porque ela deu a beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição.
E um terceiro anjo o seguia, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta na sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, esse beberá o vinho da ira de Deus, que se há de derramar com toda a força no cálice da sua indignação. Você não quer receber a marca da besta? Teremos uma lição sobre isso, amigos. Vocês não querem cometer esse erro. Então vamos dar uma olhada rápida nessas 3 mensagens dos anjos. Número 1, temam a Deus. Você o verá na tela. Digam a resposta comigo. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Vocês percebem que esse é o fim dos tempos? Você sabe que parte do julgamento de Deus acontece antes mesmo de ele chegar? Como você sabe disso? Ele diz: eis que venho e o meu galardão está comigo para ser dado a cada um. Será que Deus sabe quem vai subir e quem não vai quando ele chegar? Algum julgamento acontece. O julgamento deve começar na casa de Deus. Se o julgamento começa em nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Citando a Bíblia, o julgamento chegou, a mensagem do segundo anjo e o adoram e adorá-lo. Sei que às vezes ainda não está na tela. O que está dizendo? Adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. E isso significa adorá-lo da maneira certa, no dia certo, a verdadeira adoração a Deus. Há muita adoração falsa hoje em dia. Há algumas pessoas, abençoado seja o seu coração, que vão à igreja e são enganadas por esses pastores. Eles dizem: mande-me seu dinheiro e Deus vai lhe dar uma caminhonete nova. Certo? Basta dizer que eles se aproveitam das pessoas, fazem uma adoração falsa. Resposta. E o próximo. E diz que outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade, porque ela deu a beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição. Haverá um julgamento sobre as pessoas que estão na Babilônia, mas Deus quer salvar a Babilônia. Ele tem o seu povo na Babilônia. Por que isso é mencionado? Durante o tempo de Jeremias, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém, levou os judeus para a Babilônia e eles ficaram lá por 70 anos. Como você se sentiria confortável por 70 anos? Estamos aqui por apenas 3 semanas na cidade de Nova York e Karen e eu nos sentimos muito confortáveis em nosso quarto de hotel. Talvez fiquemos por aqui. Mas depois de 70 anos, quando Deus disse: agora vocês estão livres para voltar, eles disseram: bem, nós até que gostamos da Babilônia. Aprendemos o idioma, aprendemos os costumes. Nós mesmos somos um pouco babilônios. E ele não conseguiu tirar seu povo da Babilônia. Ele disse: mas o julgamento está vindo sobre a Babilônia. Os persas vão destruí-la. Vocês não querem ficar lá. Voltem para casa. Se Deus está dizendo ao seu povo na Babilônia hoje, eles estão misturados em falsas religiões, falsas igrejas. A Babilônia vai cair, as pragas cairão sobre a Babilônia, as 7 últimas pragas sairão dela, meu povo. Jesus tem seu povo na Babilônia, ele os está chamando para sair. E um terceiro anjo os seguiu dizendo: se alguém adorar a besta na sua imagem e receber o sinal dela na testa ou na mão, beberá o vinho da ira de Deus. Beberá o vinho da ira de Deus, e esse é o mesmo vinho que a Babilônia embebedou. Pessoas se embriagarem com seu vinho. Número 9. Para quem a igreja de Deus pregará essas mensagens nos últimos dias? Para onde ela vai, o evangelho eterno? Tendo o evangelho eterno para pregar a quem? A todas as nações. Agora, se acabamos de lhe mostrar esta noite fatos surpreendentes, somos apenas um ministério. Fatos surpreendentes neste momento, apenas por meio deste programa que está sendo transmitido para 15 grupos de idiomas diferentes. Há 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. 7 bilhões de pessoas falam um desses idiomas como primeiro ou segundo idioma. E nós somos apenas um ministério cristão. Jesus disse que o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Amigos, vocês estão vivendo na geração que verá esse cumprimento, creio eu. Você está pronto para a vinda de Jesus? Que especificações Deus deu em sua palavra para nos ajudar a identificar sua igreja do tempo do fim? Bem, vamos dar uma olhada em alguns desses critérios. Resposta A. Vamos reavaliar o que acabamos de ler em nosso estudo. Ela aparecerá e fará seu trabalho visível depois de emergir do deserto em 1798. Agora, tenho que parar aqui e dizer algo a vocês. Acredito que Deus tem um remanescente. Você sabe o que é um remanescente? É o restante. Quantas de vocês, senhoras, já costuraram alguma coisa? Você vai à loja e compra um resto. Quando tiro minha carteira, todos ficam muito quietos. Por algum motivo. Ok, o que eu tenho aqui? Tenho uma nota de $10. Está bem.
Quando eles fazem o tecido na fábrica, no tear, eles pegam os parafusos, sabe, o tubo de papelão, e começam a enrolar o tecido no tubo de papelão, certo? O que vai primeiro? Aí eles enrolam tudo e então as pessoas vão à loja e dizem: gostaria de comprar um pouco. E compram pequenos pedaços e os cortam e compram o que precisam para seus travesseiros e suas cortinas. E cortam o tecido. E finalmente alguém dirá: bem, eu só preciso de uma parte. Eu tenho esse pedaço que sobrou. Como se chama isso? É um retalho. É o que fica no final. Mas você sabe o que está no final? É o que foi colocado primeiro. O que sai no final é o que começou primeiro. A igreja de Deus nos últimos dias seguirá as Escrituras da mesma forma que a igreja seguiu no início. A Bíblia diz que voltaremos à fé que uma vez foi entregue aos santos. A Bíblia nos diz que haverá um remanescente. Deus salvou um remanescente nos dias de Noé, certo? Ele salvou um remanescente chamado Abraão de Babel, Ur dos Caldeus. Ele salvou um remanescente da Babilônia. E depois da perseguição de 1260 anos e de a igreja ter se tornado clandestina, houve um grande movimento de reavivamento que ocorreu há cerca de 150 anos, em que cristãos de todas as origens diferentes disseram: vamos descobrir o que a Bíblia realmente diz. Jesus não quer que sejamos divididos por nossas denominações. Vamos orar pelo Espírito e abrir a palavra, ajoelhar-nos e passar noites em oração e voltar à Bíblia. Esse foi o nascimento do movimento que está lhe trazendo este seminário. Agora você diz: bem, que igreja é essa? Não gosto de chamá-la de denominação, mas nos chamamos adventistas do sétimo dia. Não costumo dizer isso porque não gosto de me gabar. Sou um cristão adventista do sétimo dia. É muito simples. Significa que acreditamos em guardar todos os mandamentos, inclusive o sétimo, e acreditamos que Cristo está voltando. É a esperança abençoada. Estamos dizendo às pessoas: preparem-se, preparem-se, preparem-se. E nós estamos, você sabe, na América do Norte. A igreja adventista do sétimo dia é eleita a igreja mais diversificada etnicamente, pois temos pessoas de todas as origens diferentes e é a igreja protestante que mais cresce no mundo atualmente. E eles têm o maior sistema educacional atrás apenas da igreja católica. Eles têm o maior sistema médico depois da igreja católica. E eles estão se espalhando por toda parte porque as pessoas estão dizendo: ei, se você quer ser um cristão bíblico, para onde mais você vai? Bem, eu vou compartilhar meu testemunho com você um pouco mais tarde hoje. Você entenderá como isso aconteceu comigo, porque certamente não cresci assim. Estudei todas as igrejas diferentes para descobrir. Eu disse: não me importo, só quero saber o que a Bíblia diz. Porque quando alguém diz: por que você acredita? Eu não quero dizer: bem, é o que minha igreja acredita. Em que sua igreja acredita? Bem, minha igreja acredita como meu pastor. Em que seu pastor acredita? Como a minha igreja. No que o pastor de sua igreja acredita, na mesma coisa em que eu acredito. As pessoas não sabem no que acreditam, não é mesmo? Temos que seguir a Bíblia, amigos, amém. Esta igreja começou durante esse período de tempo. Ela está seguindo o período de 7 anos e 98. Ela diz: resposta B, ela ensinará as mesmas verdades que os apóstolos ensinaram. Já mencionamos isso. Resposta C, ela guardará os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Amém. Resposta D, terá o espírito de profecia. Ela segue a lei e os profetas e acredita em todos os dons do Espírito, amigos. Amém. Creio que o poder de Deus ainda está vivo hoje. Ela proclamará a mensagem tríplice de Deus para o fim dos tempos com uma voz alta. Será uma igreja global e internacional. Não se trata de uma irmandade local de esquina. É um movimento internacional. Atendemos a esse critério. Ela ensinará o Evangelho eterno, que é a salvação somente por meio de Cristo, que é o que ensinamos e acreditamos. E agora Jesus, no número 11, nos dá esses 7 pontos de identificação proféticos. Ele diz: vá procurar a minha igreja. Qual é a promessa de Jesus? Se buscarmos, busquem e vocês encontrarão. Onde buscamos? Na palavra. Você corre para lá e para cá na palavra de Deus. Quantas organizações eclesiásticas no mundo se encaixam nesses 7 pontos? A Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé. Quantas? Uma só fé. Deus quer seu povo unido na verdade. Um só batismo. Já que há tantas igrejas diferentes no mundo hoje e tantas denominações diferentes que se dizem verdadeiras, isso as torna a igreja verdadeira de Deus? Isso faz delas a verdadeira igreja de Deus? Não. Leia Isaías capítulo 4, versículo 1. E naquele dia
7 mulheres, o que representa uma mulher. Agarrarão em um homem, Jesus, o Filho do homem, dizendo: comeremos nosso próprio pão, nossa própria palavra de Deus. Vestiremos nossas próprias roupas, nossa própria justiça, mas vamos nos chamar pelo seu nome, vamos nos chamar de cristãos para tirar a nossa reprovação. Há mais igrejas diferentes que se dizem cristãs e que não seguem a Bíblia do que qualquer outra religião. O cristianismo é o mais dividido porque é o genuíno e o diabo está lutando contra ele. Mas há uma verdade, amigos, baseada na palavra de Deus. Jesus disse que nos últimos dias entrariam lobos que não poupariam o rebanho. Portanto, quando uma pessoa descobre a verdadeira igreja de Deus do tempo do fim, é necessário se tornar um membro. E o Senhor acrescentou à igreja. Quem acrescentou à igreja? Ó Senhor. Acrescentou à igreja, seu corpo diariamente, aqueles que estavam sendo salvos. Jesus tinha os 12 apóstolos e mais tarde ele contou 70 discípulos. E então eles foram, e isso conta quando eles se juntaram, 3.000, depois 5.000. Deus tem seu povo. Número 15. Quantas maneiras de escapar havia nos dias de Noé? Jesus disse que será como nos dias de Noé. Pela fé, Noé construiu uma frota de arcas. Não. Ele preparou uma arca, uma só, um Senhor, uma fé, para a salvação de sua família. Cristo tem uma arca nos últimos dias, amigos. Há um barco, e Ele quer que você faça parte de seu povo. Como há muitos cristãos sinceros em outras igrejas, e há uma igreja remanescente, o que Deus vai fazer nos últimos dias? Ele diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Veja, eu acredito que há cristãos sinceros em diferentes igrejas. Devo trazê-los também. O que Cristo diz que está fazendo nos últimos dias, devo trazê-las. Eles ouvirão minha voz. Como? Por meio de sua palavra. E quantos serão? Pode haver um rebanho, um pastor. Todos os homens, disse Jesus, saberão que vocês são meus discípulos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Antes de Deus derramar o Espírito sobre seu povo nos últimos dias, haverá uma reunião de seu povo sobre a palavra de Deus. Você acredita nisso? Como podemos testemunhar a este mundo perdido se os cristãos estão tão divididos? Mas não devemos nos unir por causa da unidade. É isso que a besta vai fazer. Devemos nos unir com base na verdade. Com base em um assim diz o Senhor: caiu a grande Babilônia. Saia dela, meu povo. Deus está chamando seus filhos para fora da Babilônia. E talvez você o esteja ouvindo chamá-lo. Jesus o está chamando hoje para entrar na segurança de sua grande igreja do fim dos tempos. Vocês são muito preciosos para Ele, amigos, e Ele quer que você seja salvo. Agora eu vou fazer um convite, uma decisão agora mesmo. Gostaria de ter nossos contínuos, nossos anfitriões de fila. Temos um cartão que queremos lhes dar. Uma coisa é eu pregar essas coisas, mas outra coisa é as pessoas dizerem que essa é a verdade. E hoje, enquanto ouço a voz dele, vou fazer algo. Você em casa também pode participar. Você pode fazer o download desse cartão diretamente da internet. Demos a você um cartão, com um lado em espanhol e outro em inglês. Você pode fazer o download em casa. 4 perguntas simples. Estou convidando-os a tomar uma decisão. Pergunta número 1. Aceitei Jesus como meu Salvador pessoal e desejo segui-lo aonde Ele me levar. Sua resposta é sim? Marque-a em seu cartão. Pergunta número 2. Vejo na Bíblia que Deus tem um povo remanescente nestes últimos dias. Está claro que Ele tem um povo? Deus não mudou. Marque sim, você acredita nisso. Aqui está o mais importante. Desejo adorar em espírito e verdade e gostaria de me unir à igreja remanescente de Deus. Você quer saber como faço para me tornar parte desse corpo? Esse movimento que está varrendo o mundo todo. Marque sim aí se o Espírito de Deus estiver falando com você. E a 4ª pergunta, se você tiver dúvidas sobre isso, que você ainda gostaria de entender melhor, então vá em frente e marque-a. Por favor, coloque suas informações de contato. Ninguém vai incomodá-lo. Mas queremos orar com vocês, amigos. Agora, quando sairmos do ar, estarei orando com o nosso público de Nova York. Aqueles de vocês que estão liderando seus grupos ao redor do mundo, esperamos que orem com seu grupo. Nesta reunião vai ficar cada vez melhor daqui para frente. Vocês não vão querer perder os programas que estão por vir. Hoje à noite falaremos sobre os espíritos do Armagedon. Algo que está acontecendo no mundo hoje. Você não vai querer perder isso. Amanhã é o julgamento. Amanhã é o julgamento, né? O testemunho aqui, às 5 horas de hoje e um pequeno concerto em seguida.
Mas não queremos que vocês percam isso, amigos. Depois de preencherem seus cartões, por favor, passem-nos de volta para os corredores e poderão enviar seus cartões para nós que estamos assistindo online. Que Deus os abençoe. Nós os veremos hoje à noite.